Na última aula, nós não conseguimos fazer a nossa autenticação, está retornando credenciais inválidas e o motivo é muito simples. Nós não temos usuários cadastrados no nosso banco de dados. Para isso, a gente vai utilizar a nossa classe Factory em conjunto com Data Fixtures. Como você pode ver, nós não temos a Factory aqui da nossa entidade user. Nós temos a entidade user, mas nós não temos uma Factory para a entidade user, que era para cadastrar o usuário. Como que nós fazemos para fazer? É simples. Vamos abrir o nosso terminal, bin/console, make factory. A partir disso, nós vamos escolher qual é a entidade que nós queremos utilizar na nossa factory. Ele está perguntando se eu quero entity ou se eu quero todas. Na verdade, só sobrou entity. Vou colocar 0 e vou apertar enter e a nossa factory user foi criada. Agora nós vamos inserir os dados de usuário aqui dentro. Como nós bem sabemos, aqui ele traz os campos padrão das nossas entities, e-mail, password e rules. Você vai entender esse rules daqui a pouco. Vamos começar preenchendo o e-mail. Eu vou preencher um e-mail conhecido, né, um que eu sei. Então eu vou apagar esse self aqui. Vou vir aqui e vou colocar teste@teste.com. O e-mail bem simples. Como senha, aqui a gente tem duas maneiras de trabalhar. A primeira maneira de trabalhar é a seguinte: eu venho aqui, passo a função password hash do PHP, nativa do PHP, passo a senha aqui, vírgula, e escolho um algoritmo para poder fazer o hash da minha senha, como por exemplo, o que geralmente se usa é o password default. Mas essa não é a maneira mais adequada. E por que essa não é a maneira mais adequada? Porque quando eu passo esse daqui, eu fixo esse tipo de algoritmo aqui. Você nunca deve trabalhar fora do framework, sempre trabalhe com as funcionalidades do framework. Por quê? Porque se eu vier aqui, por exemplo, em config, eu vou vir aqui em packages, vou vir aqui em security, e o que a gente tem aqui é o seguinte, ó. O que a gente tem aqui é que o hash que está configurado para todo o framework, ele está como out, tá vendo? Isso significa que é o próprio framework que vai escolher o hash que você está usando dentro dele. Se por algum motivo, em alguma atualização do seu framework, do seu projeto, esse hash padrão mudar, ele vai ficar diferente, esse algoritmo de hash vai ficar diferente do que você está utilizando aqui, entendeu? Por isso que você não deve passar a hash dessa forma, você deve sempre utilizar a ferramenta interna do próprio framework para que você consiga fazer o hash da sua senha. Então, como que eu faço? A gente vai utilizar o initialize junto com after instantiate aqui embaixo. Como? A gente vem aqui, em primeiro lugar, apaga isso daqui. Vamos apagar isso aqui e vamos colocar apenas 1, 2, 3, que será a nossa senha apenas para teste. Obviamente, isso aqui em produção não se usa jamais. E nós vamos utilizar aqui, nós vamos fazer a injeção de uma classe que nós vamos utilizar para fazer o hash dessa senha. Então, por isso nós vamos colocar como private. E o nome dessa classe é user hasher user password hasher interface. E aqui eu vou passar ela para password hasher. Password hasher. Essa classe aqui, ela possui um método que a gente consegue utilizar para fazer o nosso hash da nossa senha. Como que eu faço? Lembra que quando ela retorna aqui, ela retorna todos esses dados salvo em memória e que fica disponível aqui neste método. Então eu descomento aqui e aqui no callback, nessa function aqui, ó, onde é injetada a user, que é a memória que foi salvo em memória aqui, eu venho aqui e eu passo como callback os setters, o set de hash que eu quero colocar. Então, para isso, o que eu faço? Eu faço o seguinte, eu venho aqui, user,
faço um set password, e aqui dentro ele espera a senha. Para a senha, nós vamos utilizar o hasher que a gente está usando. Então, para isso é this password hasher, e aqui eu utilizar um hash de senha, que é hash password. E aí dentro de hash password, como você pode ver, ele espera o user, a entidade user. Então eu já vou passar o user, que eu já tenho aqui dentro, ó, dentro do callback, vírgula, e o plain password, a senha limpa, a senha natural, sem antes de ter passado pelo hash dela. Como que eu posso pegar? Pego também em user, só que utilizando o get, e aqui eu peço o get password, porque ele está disponível aqui para mim. Dessa forma, ele vai pegar esse 123 aqui, nesse get password, ele vai pegar esse valor que tem aqui, vai fazer o hash e vai atribuir ao set password. E por isso ele vai conseguir fazer o hash corretamente desse valor. Aqui em roles, o que são esses roles aqui? Aqui são diferentes papéis que você pode atribuir aqui nesse sistema do Symfony. Então, em roles, você pode fazer da seguinte maneira. Você utiliza sempre o prefix role. E aqui você utiliza qual é o nível que quais são os papéis que você quer dizer. Por isso, você pode atribuir user. Você pode atribuir um role admin. E qual é o tipo, qual o nível de permissão de cada um? Isso daqui é você mesmo que diz ao framework qual é o nível de permissão que cada um tem, setando esses roles em cada método, em cada rota que você tem lá no seu controlador. A gente vai ver isso um pouco mais para frente de maneira bem introdutória. Mas você poderia colocar role admin, role user, ou então role user, e também passar, vírgula, role, obviamente, né, entre parênteses, role admin, pois o mesmo usuário pode ter mais de um papel dentro do sistema. Ele pode ser usuário, pode ser administrador, e entre outros papéis que ele pode acumular. Aqui eu vou deixar apenas role admin, não vou colocar como role user, você vai entender como que isso daqui é utilizado. Agora a gente pega o nosso user factory e a gente joga dentro do nosso store. A gente vem aqui, app store, e aqui a gente vem e cria user. Opa, pera aí que eu não deu certo. User. E aqui eu não vou colocar create menu, mas eu vou colocar create one, porque eu apenas quero criar um create one. E ele vai criar apenas um usuário. Essa classe app store ela já está sendo colocada, instanciada dentro de data fixture, aqui em app fixture, como você pode ver, app store. Então ela vai ser rodada quando a gente chamar ela por meio do comando. Como que a gente chama ela? A gente primeiro tem que abrir o nosso terminal. Eu vou fazer um clear aqui. Digitei errado, né? Clear. E vou digitar bin console doctrine fixture load. Dessa maneira, ele vai fazer um purge no nosso banco de dados e ele vai inserir todos os dados novamente, incluindo os dados do nosso usuário. Vou rodar aqui. Aqui ele está me perguntando se eu quero mesmo limpar o banco de dados e recadastrar tudo de novo. E ele rodou corretamente. Agora, se nós tentarmos fazer o login, a gente vai conseguir. Pode ver, vou voltar lá. Vou vir aqui, ó, vou digitar teste.test.com. Tá dá até um autocomplete aqui, porque eu sempre uso isso aqui quando eu vou desenvolver os sistemas. 1, 2, 3. Teste.test.com, 1, 2, 3 e ele vai fazer o login. Vamos ver? E o login foi feito. Mas espera aí, ele redirecionou eu para home. Exatamente, a gente não tem para onde redirecionar, a gente não disse aos framework que é para onde era para ele redirecionar depois do login, então por padrão ele redireciona para a rota raiz. Mas se eu vir aqui, você vai ver que a gente está logado. Vou clicar em admin
ele vai entrar dentro da rota e a gente vai ver, ó, you are logged in as teste@teste.com. E aqui eu posso fazer o logout, ou seja, eu estou logado. Se eu clicar aqui, eu faço o logout. Agora eu vou voltar lá e você vai ver que eu não estou mais logado. Mas como que eu faço então para fazer esse redirecionamento? Como que eu faço para enviar para a página que eu quero? Isso é simples, vamos lá. Você vai entrar dentro aqui, aliás, primeiro você deve construir um controlador. Então eu vou fazer o seguinte, vou construir um controlador novo e vou direcionar para esse novo controlador, bin console make controller. E eu vou chamar esse controlador de admin, que já vai ser o nosso controller para gerenciar o nosso painel administrador. Vou chamar de admin, apertar um enter aqui. Ele vai perguntar se eu quero testes, não quero, e ele criou o nosso controller. Vou ir lá então, vou fechar um pouco desses arquivos, né, que eu tenho aberto vários aqui. Esse factory a gente não vai mais usar, security daqui a pouco. Dentro do source, o que a gente tem é admin controller. E aqui assim a gente tem a nossa rota admin controller e também o nosso template que foi criado, admin e o index dentro do admin. Como que a gente para redirecionar para essa rota? Se a gente vir aqui dentro de config, a gente vai vir dentro de package, a gente vai vir dentro de security. E aqui embaixo de form login, tem que ser nesse lugar aqui, senão não funciona. Nós vamos na outra linha. É importante seguir a indentação corretamente. Arquivos do tipo IM eu levo em consideração a indentação. E aqui, ó, para conseguir direcionar para a rota que você quer, você vai digitar default target path. Dessa maneira, ele vai digitar, ele vai enviar para a rota que você quiser. E agora você coloca qual é a rota? app underscore admin, que é a rota do controlador que a gente acabou de criar. Se a gente voltar lá agora, a gente vai fazer o login novamente e nós vamos clicar em sign in e ele vai redirecionar a gente para app underscore admin, que é a nossa rota admin. Como você pode ver, esse aqui é o nosso template que foi renderizado, porque é ele que está sendo renderizado aqui pelo admin controller. Mas tem uma questão, Se eu tentar acessar essa rota admin aqui, mesmo sem autenticação, eu vou voltar aqui para vocês verem. Eu vou recarregar aqui para ele mostrar que eu estou logado. Vou remover o login e vou vir aqui e vou digitar admin para vocês verem. Não estou logado. Digitei admin ali, vou apertar enter e como você pode ver, eu conseguir acessar a página, ou seja, ela não está fazendo nenhum tipo de verificação. Como que eu faço essa verificação então? É simples, eu vou vir aqui e aqui eu posso fazer tanto em cima do método quanto em cima da classe para que ela seja validade toda a classe. Aqui eu vou utilizar o PHP Attributes, vou abrir as chaves e aqui eu vou digitar is granted. E aqui eu vou dizer qual é o papel, qual é o nível de usuário que vai poder ter acesso a toda essa classe. Como a gente setou lá role underscore admin, eu vou colocar aqui role underscore admin. Repara que dessa forma você consegue facilmente fazer todo o permissionamento do seu sistema por papéis. Você tem como fazer ele de maneira muito mais serializada com outros bundles do Symfony. Mas com esse bundle aqui já, com o Security, você já consegue fazer o permissionamento por papel. Então você pode colocar um usuário, role user, você pode colocar role admin, depois role super admin para outros acessos.
e assim você vai fazer o permissionamento. Se a gente voltar, o que a gente vai perceber é o seguinte, que ele não vai nos dar um acesso. Tá vendo? Ele já nos redirecionou para login, porque agora não tenho mais acesso. Mas agora, se eu vir aqui e fazer o login novamente, eu vou conseguir entrar naquela página novamente. Hello, Admin Controller. Mas o que acontece agora? Se eu voltar aqui em login, pode ver, eu vou recarregar aqui para ele. Pode ver, ele vai entrar em login. O que isso acontece? Isso acontece que todas as vezes que a pessoa entrar aqui em login, mesmo que ela esteja logada, vai aparecer, mas eu não quero que isso aconteça. Eu quero que quando ela entrar em login, se ela já estiver logada, não apareça essa mensagem, antes que ela seja redirecionada lá para o painel direto, sei que ela precisa fazer login novamente. Então, para isso, eu vou vir aqui no Security Controller, dentro do nosso método que faz login, vou vir aqui, vou utilizar um if, e dentro do if, eu vou utilizar um método que está sendo entrado de Abstract Controller, que é o this get user. No get user, ele vai verificar, ele vai pegar a sessão, os dados da sessão desse usuário. Se houver get user, ou seja, havendo uma sessão, o que eu quero? Eu quero redirecionar. Então, para isso, eu vou dar um return. Tem que retornar aqui. Eu vou dar um return. This redirect to route. Aqui eu vou passar qual é a rota que eu quero redirecionar. E a rota é app_admin. Dessa maneira, todas as vezes que alguém entrar, acessar o login, se ele já estiver logado, o que vai acontecer é que ele vai ser redirecionado para o painel. Vou recarregar aqui e ele vai redirecionar, como você pode ver. Então, dessa maneira, entrou no login, verifica se está. E o logout? Simples, você só implementar a rota logout em qualquer lugar. Se você vir aqui, por exemplo, em Admin Templates, esse template aqui que a gente acabou de criar, eu vou fazer o seguinte, vou criar uma tag A aqui, Anchor. Aqui eu vou passar nosso método path, né? Path. E aqui é app_logout. Não é assim que escreve. Deixa eu só ver como é que está aqui dentro do nosso security. É esse aqui, ó, app_logout. Vou vir aqui em controller, colei. E aqui eu vou colocar sair. Vou vir aqui, recarregar e tem aqui o sair. Cliquei em cima, ele fez logout. Se eu voltar aqui em admin, eu tenho que fazer o login de novo. Esse daqui, obviamente, ele tem que ser personalizado. Nós vamos colocar o painel, ele vai herdar base panel aqui. Também no nosso template .html, a gente vai personalizar um pouco melhor. E também na próxima aula eu vou explicar melhor como que funciona esse fluxo, que é até meio mágico, do login do Symfony. Como assim, quando alguém entra simplesmente no Security Controller, ele automaticamente faz login? Como que funciona? Ao mesmo tempo, esse Security Controller, ele reindeniza a página e ao mesmo tempo ele faz login? Mas cadê o código do login? Como você pode ver, não tem nada aqui referente à sessão ou login. Na próxima aula, eu vou falar um pouco mais, vou desvendar um pouco do mistério. Obviamente é muito profundo, então não dá para ser exaustivo, mas com certeza vai te auxiliar a entender um pouco mais desse framework que é excelente. Não esqueça de deixar o seu like se você gostou dessa aula. Se inscreva no nosso canal também. Deixe seu comentário se você tiver qualquer dúvida, qualquer sugestão, que isso ajuda bastante a gente. Até mais e muito obrigado. Valeu!